Então vamos orar, vamos ler a palavra de Deus e depois orar. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento exemplo de sofrimento e de paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Vamos orar. Deus, aqui estamos nós, o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto, e ó Deus, não será diferente agora, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela foi lida, e ela é, Senhor Deus, poderosa, para cumprir os efeitos que o Senhor deseja na vida de todos nós. Mas a contraparte, Senhor, é a nossa da reverência, de uma escuta santa, de uma escuta, Senhor Deus, honesta, rendida ao Senhor. Vivemos num mundo agitado, Senhor, num mundo, Senhor Deus, que nos leva de um lado para o outro como a Marta. Ó Deus, mas nós queremos parar tudo para ouvir os teus ensinamentos. Deus, que haja culto, que haja adoração na meditação da palavra. Deus, não permita que as nossas mentes sejam roubadas por pensamentos, Senhor Deus, que nos assaltam e nos roubam do culto, mas que estejamos cativos aqui à pregação do Evangelho. Senhor, não permita que a nossa carne, Senhor Deus, atrapalhe, Senhor Deus, a escuta da Tua voz. E muito menos, Senhor Deus, que qualquer ordem, Senhor Deus, ou ação das trevas, ó Deus, venham nos roubar nesse momento. Que o poder do Senhor, ó Deus, repreenda o mal, ó Deus, e nós recebamos a porção que o Senhor tem para nós neste dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paciência no sofrimento é o tema da pregação de hoje, irmãos. Você, na semana passada, quem estava aqui, se você está em casa, ouviu a palavra, ou está assistindo e lembra, você sabe que nós, na semana passada, o texto nos desafiou a avaliar o perigo da riqueza e também a gente falou do orgulho, de às vezes, o problema é o orgulho do nosso coração, seja na riqueza ou na pobreza. E às vezes, no exercício da riqueza, nós temos de lidar com a injustiça dos homens, a injustiça daqueles que estão no poder. E Tiago segue nisso. Como que você, que espera a justiça de Deus, pode esperar que Deus faça a justiça com santidade no tempo e do jeito dele, mas a sua espera seja uma espera santa? Não é fácil aguardar a justiça de Deus, irmãos. Não é fácil a gente esperar Deus manifestar a justiça dele e cumprir, fazer o que deve ser feito, o nome dele ser honrado, não para satisfazer seu desejo de vingança, não é isso. Mas, às vezes, para nós, a espera pela justiça de Deus é um sofrimento. Particularmente, esse é um tema que quando diz, olha, você vai ter que esperar a manifestação da minha justiça, e enquanto isso não acontece, parece que as coisas vão correndo livremente, sem um freio. É exaustivo demais, não é? Deus, mas o Senhor não vai pôr um freio nessa pessoa, o Senhor não vai pôr um freio nessa boca, o Senhor não vai tirar o poder dessa pessoa que fica deliberando de uma maneira pecaminosa e eu me vejo à mercê do controle das outras pessoas. É muito difícil, irmãos. Mas Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer para mim e para você hoje, a palavra de Deus vem para mim e para você dizendo hoje, não. Esse tempo de espera pela justiça de Deus, ele não é um tempo que vai te secar, te derrubar, te deixar amargo, muito pelo contrário, pode ser, e esse é o desejo de Deus, que seja um tempo em que você vai conhecer mais do poder
consolador, e você vai ter uma vida mais comprometida com Deus. Então, abramos o coração para esse tempo de espera, até que Deus manifeste a sua justiça. Se você entrou aqui hoje dizendo, esta semana eu dei um deadline. Se Deus não agir, eu vou tomar as rédeas nessa situação. Alto lá. Alto lá. Tem um soberano, como a gente cantou, neste mundo, e o nome dele não é você. O nome dele não é aquele que está fazendo injustiças sem freio nenhum no seu contexto. O nome dele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não tome o lugar dele. Não chame para si a responsabilidade. Se tarda na sua agenda, não tarda no plano dele. A mensagem de Deus para nós hoje é que a gente aprenda a esperar com santidade e em adoração, sabendo que Deus tem o governo de todas as coisas. Não exerça justiça na carne. Não tome as rédeas daquilo que você acha que tem controle. É preciso que a gente aprenda a esperar. Como um lavrador, o texto fala disso. O lavrador, ele tem que lançar a semente no solo e esperar a chuva vir. Ele não tem poder de fazer chuva. Não é? As divindades pagãs até diziam, fazer a dança da chuva e fazer alguma coisa. Olha, meu irmão, isso não funciona não. Você pode dar uma batidinha aí, fazer o que você quiser, mas não vai vir chuva. Deus é o Criador do céu e da terra, e ao lavrador cabe lançar a semente e esperar que ele regue a terra. E aí, não dá para antecipar nada. Não dá para você manipular os fatos. E nem tampouco não dá para você fazer outra coisa, a não ser esperar. E aí talvez você diga assim, mas eu vou me irar. Acho que na minha ira, eu vou dar na minha ira, Deus vai respeitar a minha ira e Ele vai agir do jeito que eu quero. E o meu desejo? Então, olha, de partida, Deus vem dizendo para mim e para você, não adianta você se agitar, não adianta você se irar, não adianta você fazer qualquer outra coisa, porque isso vai ser perda de tempo. Pior, você vai gastar energia com coisas que você vai dizer, Deus, eu estou cansado. E aí isso vai gerar essa ira, essa agitação e gasto de energia com coisas que você não tem controle, vão te deixar mais cansado e em mais sofrimento. Talvez você esteja assim hoje, estou cansado, eu já dei chilique, eu já me irei, eu orei, tem que orar. Se você orou, você não deu chilique. Eu já me irei, eu já falei para Deus dos meus desejos, já mostrei para Ele argumentos da urgência, gastei energia com isso, e eu agora estou mais cansado com o acúmulo de sofrimento. Nesta manhã, Deus não vai fazer as coisas fora do tempo dEle, mas Ele está aqui para aliviar o teu fardo, e para te dar um jugo suave e um fardo leve. A justiça de Deus, ela se manifesta no tempo certo. Ele faz as coisas do jeito dele, no tempo dele. Mas a manifestação, agora é o ponto para você guardar. Você está esperando a justiça de Deus lá no trabalho? Você está esperando a justiça de Deus na sua família, numa questão urgente, talvez na vida cristã, no ministério, neste mundo? Talvez você veja os decretos do governo e fale, meu Deus, o meu segmento na sociedade, na economia, só é lesado. E pode ser que isso seja uma coisa cara para você mesmo. Você está esperando a justiça de Deus? Pois saiba disso. Biblicamente, à luz desse texto, a manifestação da justiça de Deus se faz com paciência. Não vou embora dessa igreja. Eu sempre quis a justiça de Deus, pois a palavra de Deus vem dizer, você quer a justiça de Deus? Aprenda a ser paciente. Ela vai forjar pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai forjar em mim e você, na espera da manifestação da justiça de Deus, a paciência. Então, esse é o nosso ponto de partida. A nós nos cabe o quê? Já vou vir com as lições do texto. Mas tem um autor que ele diz uma coisa muito bonita. Faça o que você tem que fazer com esmero, com fidelidade.
aquilo que você tem que fazer no momento da justiça. Então, o que eu tenho que fazer? Lavrar a terra e esperar a semente vingar? Sim, faça com esmero e fidelidade. O resultado, o restante, o que é que nós temos que fazer? Deixa por conta de Deus. São verdades que a gente precisa lembrar, que a gente já sabe. Agora, como é que você, que o Espírito de Deus quer forjar em você, nesse momento de espera da justiça de Deus, de uma maneira santa e correta? Como que eu posso provar consolo no momento em que eu estou esperando a justiça de Deus? Se esperar a justiça de Deus foi sempre uma experiência de ansiedade, desespero, o que o Espírito Santo de Deus quer mostrar para você é que não é esse o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é fazer com que a gente veja a manifestação da justiça de Deus, mas no tempo de espera haja consolo e a gente seja forjado na paciência. E quando Deus manifestar, você vai falar, que bom, não podia ter sido antes e não tardou. Foi do jeito e na medida, na hora certa. Para isso, irmãos, algumas coisas que a gente precisa fazer à luz desse texto, e eu quero que você preste bastante atenção aqui. Enquanto você espera a manifestação da justiça de Deus e prova consolo e é forjado na paciência, primeira coisa que você precisa fazer, cuidar do seu coração. O texto diz isso. Tenha um coração, fortaleça o seu coração. Tenha um coração forte. Eu confesso aos irmãos que essa afirmação de Tiago, fortaleça o seu coração. Eu queria que você pensasse se o seu coração é forte. A gente conhece, irmãos, as nossas fragilidades e forças. Você conhece as suas fragilidades e forças? Eu sei que eu sou forte para algumas coisas ruins. Você conhece naquilo que você é forte para as coisas ruins? Por exemplo, não vou falar de mim, mas você vai pensando aí, eu sou tão forte para fazer isso, a minha carne é forte para fazer aquilo ali. A gente pode trocar esse nome para vulnerabilidades. Você sabe nomear as suas vulnerabilidades? Essa é uma experiência padrão na vida do crente. E Deus tem o maior interesse em mostrar você para você mesmo. E Tiago está dizendo, olha, você vai esperar a justiça de Deus? Olhe para dentro e fortaleça seu coração. Veja, não apenas no que a tua carne é forte, mas busque poder do Espírito nas suas fraquezas. No tempo de espera da justiça de Deus, irmãos, Deus não está interessado apenas em cumprir promessa e manifestar o que Ele quer manifestar para que o nome dEle seja honrado na tua vida. Mas Ele quer te dar um coração fortalecido naquilo que você é fraco. Deus quer pegar Cristiano e dizer assim, filho, você é fraco nisso, seu coração é frágil, ali e ali. E nesse tempo de espera, vou mandar poder para você ser forte nisso, poder para você ser forte nisso, poder para você ser forte nisso. Essa é uma experiência de crescimento e amadurecimento. Portanto, se o seu foco aqui está em resultado, Deus está interessado no processo. Deus está interessado na jornada. E Ele não queima a etapa, não. Por isso, fortaleça seu coração. Em outras palavras, uma perspectiva mais santa, deixe o Espírito Santo trazer poder naquilo que você é fraco. Isso é humilhante. Porque se tem uma coisa que essa experiência pede, é Deus dizer, Cristiano, Igreja Batista Fonte Sicar, nós somos fracos nisso. Naquilo e naquilo outro. Mas calma, essa fraqueza, há poder do Espírito. Para essa fraqueza, há esse poder do Espírito. Para essa fraqueza, há esse poder do Espírito, que vai colocando Jesus aqui, Jesus ali, Jesus ali. Fortaleça o seu coração. A igreja é um lugar de pessoas frágeis, falhas e fracas. E há um poder entre nós, o nome dele é Jesus Cristo. Por isso hoje, fortaleça o seu coração. Como que a gente vai fortalecer o coração? Tiago diz, pondo esperança da volta de Cristo aí dentro. Fortalecer o coração como? Com a esperança de que Jesus vai voltar. Mas eu creio nisso.
Isso é um ponto pacífico. Não. O ponto aqui é que a gente precisa viver o cotidiano à luz do Senhor vindouro. Não adianta a gente chegar todo mês na ceia, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu não estou ironizando não, tá, irmãos? A gente faz isso, faz de coração, e chora, e deseja, e amém. Mas a segunda começa. E na segunda você vai lidar com uma injustiça, um atribulado lá no seu trabalho, ou um atribulado lá no seu condomínio, ou um atribulado na sua família, dentro da sua casa. E aí como que você vai, meu Deus, como que eu vou fortalecer o meu coração na esperança? Nessa questão do meu cotidiano, na segunda-feira, à luz de que Jesus vai voltar. Irmãos, vou lembrar uma coisa que a gente já sabe. A esperança de que Cristo vai voltar tem que virar a nossa disciplina no presente. Tem que virar a nossa disciplina no presente. É deixar que a esperança do Senhor vindouro domine todas as coisas. Em outras palavras, é deixar que Jesus Cristo vai, saber que Jesus Cristo vai voltar, dominar as nossas relações familiares. Eu não estou fazendo família para mim. Eu não estou fazendo ministério e carreira para mim. Mas tudo que o Senhor tem dado e tudo que o Senhor tem tomado é para Ele mesmo. A minha família não é para que os outros vejam para o meu usufruto. A minha carreira não é para mim, o ministério não é para mim. Os dons, habilidades, casamento, cuidado do corpo, saúde, igreja, bens materiais, tudo não é para mim. Isso tudo pertence ao Senhor que vai voltar e é para que isso esteja disponível para a glória dEle. Quando a gente sabe que tudo pertence a Ele e é para a glória dEle, a gente sai de cena. E aí a gente diz, meu Deus, chegou o dia mau, minhas fraquezas apareceram, está tudo certo. Porque eu não sou soberano da minha família, do meu ministério, eu não sou soberano da minha carreira, nem do meu corpo, eu sou servo de Deus nas coisas dEle. Irmãos, é bonito no discurso, mas é difícil na prática. É no poder do Espírito que a gente faz isso. Deus, esse filho, não é bonitinho, eu fico babando nessas crianças aqui. Vocês não babam, não? Eu acho demais. Ministério infantil dessa igreja, aí o meu coração vaidoso, já fica querendo adorar a criatura no lugar do Criador. Não é demais? É lindo. Mas a gente não está fazendo as coisas para nós. É do Senhor, é para a glória dEle, e a gente não pode se atrever a roubar a glória dEle nas coisas dEle. Eu sou servo dEle nas coisas dEle. Você é servo dEle nas coisas dEle. E quando a gente é servo de Deus nas coisas de Deus, que Ele colocou na nossa mão, a gente não pode fechar a mão e dizer, está aqui. Olha aí, Ágata. É serva do Senhor e está no ventre e não é da Márcia e do Anderson. Nem nossa irmã querida, não, é do Senhor. E Deus quer servos dEle nas coisas dEle. Mas a gente gosta de um controle, né? E todas as vezes que a gente controla filhos, controla bens, controla o corpo, e a gente deixa de se comportar como servo de Deus nas coisas que Ele é o Senhor, a gente inverte os papéis. E aí a nossa espera não é paciente, não recebemos o consolo, e aí a gente se agita para a ira, para os nossos desejos, e a gente diz, Deus, eu digo quando é a hora do Senhor manifestar a sua justiça. E com Deus não é assim, irmãos. Portanto, cuida do seu coração. Quer esperar com consolo e ver a manifestação da justiça de Deus? Cuide do seu coração. Fortaleça o seu coração. Como? Na esperança da eternidade, nas coisas do cotidiano. Quais são as coisas que permeiam o seu cotidiano? Enumere aí na mente. Agora uma pergunta além dessa. De que maneira a esperança da eternidade rege essas coisas do cotidiano? Rege? É uma pergunta para a gente fazer à luz da palavra hoje. O Espírito Santo bateu muito em mim nessa semana, pensando nisso. E aí eu tive clareza de coisas do cotidiano que não são permeadas pela esperança da vida eterna.
E aí, irmãos, a gente quer as coisas do aqui e agora. Aí a urgência, por exemplo, da idade. Meu Deus, eu estou com tantos anos e ainda... Eu fico imaginando essa geração nova, que tem bilionário com 30 anos. Já imaginou? A geração dos nossos adolescentes, que cruel o mundo deles. Vão chegar com 20, perguntar para eles, você já conquistou seu primeiro milhão? Meu pai morreu sem ter primeiro milhão. Coitado, nem 1/3 do primeiro milhão ele viveu. É muito cruel o mundo que a gente vive, irmãos. E se a gente não tiver alfabetizado dos olhos na eternidade, você vai se impor padrões deste mundo e vai ficar secularizado, mundanizado. E a gente vai sucumbir ao espírito do nosso tempo. Por isso hoje, que o meu coração esteja forte no Senhor e o seu para dizer, Deus... Há um soberano, e Ele é o Senhor, e eu sou servo dEle nas coisas dEle, e Ele tem o tempo e o jeito dEle de agir, nas coisas do cotidiano. O que eu não quero, é perder os meus olhos da eternidade. Já imaginou deixar os nossos filhos para Deus e não para nós? Difícil, irmãos. Quem não quer um filho para si? Deixar carreira para que Cristo seja glorificado? Fechar portas e convites? Fechar portas e convites, por quê? Porque os olhos na eternidade me fazem dizer não para algumas coisas, que não são necessariamente pecaminosas. Eu queria que você pensasse nas demandas do seu cotidiano, e de que maneira a perspectiva da glória eterna rege as questões do seu dia a dia. Fortaleça o seu coração nisso, deixe o Espírito de Deus derramar poder para isso. Mas há uma segunda coisa que a gente leu no texto. A gente espera, e essa aqui agora eu vou ser mais objetivo, eu quero que se você dormiu, atenção, Igreja Batista Fonte Sicar, desperta tu que dormes. Se você dormiu, você dá uma acordada aí. Segunda coisa, irmãos, para fazer no tempo da espera, para de se queixar do seu irmão. Tiago já veio com, vigia tua boca. Na verdade, vigia o teu coração, porque a palavra sai do... O que a gente fala brota do coração. Pare, não se queixe um do outro. Preste bastante atenção aqui, irmãos. O diabo, em tempos de sofrimento, ele é safado, ele é ardiloso para fazer o povo de Deus se dividir. Para trazer discórdia e divisão na igreja. Ele quer dominar e dividir a igreja. Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, fazendo seu sermão profético, falando dos últimos dias, ele diz, olha, uma das marcas dos últimos dias é o esfriamento do amor. Por quê? Uma das marcas dos últimos dias, qual é? Pressão sobre a igreja, pressão do sistema, perseguição. E quando a gente vai sendo pressionado por fora, o que vai acontecendo internamente? O amor vai esfriando. Vigiemos sobre isso. Quando a injustiça, irmãos, que está cercando a gente, toma conta, o nosso amor esfria. E aí a gente começa a culpabilizar o outro. E a palavra de Deus está dizendo não, e aí a gente começa, sabe fazer o quê, irmãos? Quando a gente começa a se queixar um do outro, a gente fere um princípio muito forte do Novo Testamento, que é a dinâmica dos uns aos outros. Eu listei alguns, preste bastante atenção aqui, dados matemáticos. Esse negócio de uns aos outros aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Por que é importante esse número? Porque se aparece mais de 50 vezes, é Deus dizendo, presta atenção nisso. Ah, não, eu quero ser crente, crente é o meu relacionamento com Deus. Pois o seu relacionamento com Deus reverbera no relacionamento com o povo dele. E a palavra de Deus, desde os evangelhos até o Apocalipse, fala assim, ó, tem muita coisa na vida de um crente avivado, que também envolve um e o outro, ou uns aos outros. Eu listei algumas. Que é o que o diabo quer fazer, e Tiago está dizendo, no tempo da espera, não venha ferir a dinâmica dos uns aos outros. Então, não destrua esse uns aos outros, que é caro e santo no Novo Testamento. Vigie seu coração. Vigie o seu coração para as suas palavras.
1 Pedro 5,5, a gente não vai ler, mas eu quero citar, porque é a palavra de Deus, irmãos, isso é santo. Tenha humildade no trato. Romanos 15,7 diz, acolha uns aos outros. Hebreus 3,13 diz, console e exorte um ao outro. 1 Tessalonicenses 5,11 diz isso também. 1 Pedro 4,10 diz, sirva um ao outro. Gálatas 6,2 diz, leve a carga um do outro. Efésios 4,2 diz, suporta um ao outro. Efésios 4,32 diz, perdoe uns aos outros. Em tempos de espera pela justiça de Deus, o que o diabo quer fazer? Ferir, destruir um ao outro. Vamos vigiar o nosso coração. Eu não sei você, mas como eu sou uma pessoa controladora, estou sendo vulnerável, eu vivo irritadinho. Ira, já falei, ira está comprovado que ira está associada a controle. E quando a gente vê as coisas escapar ao nosso governo, o que a gente faz? Dá um comando de, pelo amor de Deus, faça assim, presta atenção naquilo, olha lá. E às vezes vai um xingamento assim, né? Olha aí, a glória abençoado, e não sei o quê, pá, não é assim que a gente vai fazendo? Isso é controle. Está irado, quer fazer a coisa certa, só que às vezes a gente não consegue dar conta de todas as coisas. E nessas, irmãos, a gente feriu o acolhimento, o consolo, a exortação. Quem é aquele irmão que vem me exortar? E eu vou exortar ele, ele vai me dar uma voadora. É prática do Novo Testamento, irmãos. Exortar um ao outro em amor. Servir. Eu vou ser servido por ele? Jamais. Jamais. Espírito de Pedro, não, você não vai lavar meu pé. Vai, eu vou lavar o teu pé. Levar a carga daquele irmão, mal consigo carregar a minha, mas eu estou olhando ele patinar. Por que você acha que você percebeu que ele está patinando? Porque você é esperto? É graça de Deus. E às vezes uma mão no ombro e dizer, eu quero orar com você. É o que o Espírito de Deus quer fazer para trazer pastoreio de um com o outro. Suportar de dar suporte. Suportar de dizer, irmão, é um fardo difícil, vamos caminhar juntos. Perdoar um ao outro. Em tempos de espera pela justiça de Deus, não se queixe um do outro. Não vamos ferir a dinâmica de um ao outro do Novo Testamento. Que o Espírito de Deus nos dê poder. Tem mais um. Em tempos de espera pela justiça de Deus. A gente não lê o versículo 12, né? Vamos ler, eu já falo. Volta lá no texto. Olha o pecado. Segmentando a palavra. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Terceira coisa postura que a gente precisa assumir durante o tempo de espera pela justiça de Deus. Firmeza na nossa palavra. E o que é essa firmeza na nossa palavra? Eu vou falar uma primeira questão que tem a ver com o contexto lá. Não faça voto para cometer pecado. A gente faz isso às vezes inconscientemente. Sabe o que é o voto para cometer pecado? É aquela coisa assim, deixa ele. Deixa ele. Olha o voto que você fez para você mesmo. Deixa ele passar de novo na minha frente, ele vai ver. A palavra de Deus está dizendo, não faça voto para isso. Deus não tem compromisso com nenhum com isso. Se você tem uma listinha aí dos deixa ele, deixa ela, deposite isso diante de Deus hoje. Deus, essas pessoas eu entrego nas tuas mãos. Se você tem uns votos aí do seu coração e você deu deadline, esse aqui, quando chegar ali, Deus pega ele. Ou se ele não pegar, pego eu. Aquele lá, é até ali que ele vai. Esse daqui, minha mão já está aqui, É muito sutil e você ser prudente por causa da fraqueza do outro e vingativo. O ponto aqui é o pecado.
Mas se você tem um voto não verbalizado, mas selado no teu coração para cometer pecado em relação a outra pessoa, a palavra de Deus está dizendo, tenha uma palavra sua atrelada à lógica da eternidade do reino de Deus. Entrega essa lista aí, meu irmão. Deixe de ficar acompanhando a execução da justiça de Deus na vida das pessoas que feriram e que estão pecando deliberadamente. Segunda coisa que a gente precisa ter uma palavra firme é, não faça voto tendo objetos como testemunha. Aí eu vou explicar o contexto e você vê como é que fica aí. Era comum as pessoas fazerem votos e colocarem objetos para selar. Isso é idolatria. Não estou pegando um copo d'água, mas poderia ser qualquer outra coisa. Isso aqui diferente de quando a gente casa e a gente faz os votos do marido para a mulher, da mulher para o marido, diante de Deus e das testemunhas, e coloca como penhor e garantia da palavra que usamos este anel. Aqui o ponto é, este objeto, ele é a testemunha de que eu fiz um voto. Deus, isso beira a idolatria. Eu não vou nem aplicar isso, mas às vezes a gente tem alguns objetos, coisas que a gente se apega como benchmark, como marca, sabe, dos votos que a gente fez. Por exemplo, às vezes, irmão, você pode ter mordomia do corpo com uma motivação idólatra. Meu padrão, meu Deus, nunca mais vou chegar nisso, é usar uma calça 40. Mas às vezes o meu objetivo de chegar numa calça 40 não é, irmãos, a mordomia do corpo para ter um corpo que serve ao Senhor. O objetivo é, às vezes, estar num padrão do mundo e aí todo mundo dizer assim, nossa, você está magrinho, bonitinho. É um objeto que é idólatra. É um voto, um compromisso de cuidar do corpo, mas a motivação não é a glória de Deus e servi-lo melhor. Estou usando um exemplo, sendo muito honesto, porque vocês me conhecem e sabem que isso é uma questão perigosa para mim, sensível. Mas isso pode ter alguma coisa lá no teu trabalho, alguma marca, alguns critérios que você colocou, eu vou chegar lá, ou esse marco é muito importante para mim, e eu juro que quando eu chegar lá, eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz, e aí a gente dá uma roupagem de crente, dizendo Deus vai ser glorificado, quando na verdade a gente está jurando por objetos, e Deus não faz, não por Ele, nem diante dele, não há um voto solene e santo, não tem culto e nem adoração nisso. Tiago está dizendo, olha, se você for jurar, que haja culto. Se você vai assumir um compromisso com alguma coisa, mordomia do corpo, trabalho, ministério, que haja culto. Que haja adoração. Eu vou fazer isso e eu assumo o voto. Mas que seja para a glória de Deus e diante de Deus. A partir de hoje eu vou usar a palavra sim, mas que seja em culto e em adoração diante de Deus. Porque se você vai jurar, tendo o objeto ou a marca como testemunha, isso não é adoração, e onde Deus não é glorificado, é pecado. E por fim, que a tua palavra seja sim e não. Sim, sim e não, não. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que durante o teu tempo da espera, você tem uma palavra digna de confiança. E você fale corretamente. Como é que a gente vai ter uma palavra digna de confiança e falar corretamente? Colossenses 3, que habite ricamente em você a palavra de Cristo. Irmãos, Deus tem dado tanta palavra para nós. Eu não falo isso com orgulho. Eu falo isso com reverência e muita responsabilidade. Mas até que ponto a gente permite que a palavra de Cristo ocupe a nossa palavra? Isso só vai acontecer quando a palavra de Cristo ocupar o nosso coração. Você quer a justiça de Deus? Eu também quero. E Deus vai manifestar. Mas até que Ele manifeste, cuide do seu coração. Até que Ele manifeste, não se queixe do seu irmão. Até que Ele manifeste, vigie como você usa a sua palavra. Não jure sem adoração. Não faça voto para cometer pecado. Entrega a tua lista de pessoas que você diz, é até ali. Deus é que vai dizer se é até ali. Pode ser que você diga, Deus, acabou. E Deus fala, caminha a segunda milha. Acabou, vira o rosto e deixa bater de novo.
termino com o que Tiago diz. Olha, os profetas no Antigo Testamento, eles receberam essa pressão pela justiça. Imagina o profeta ter que falar uma mensagem que só Deus sabia, para um povo que não queria ouvir. Tiago diz, olha, eles tiveram que esperar Deus cumprir. Isso é manifestação da justiça. Meu Deus do céu, Jeremias a gente viu este ano. Ah, Senhor amado. E prega, vai para a cisterna, tira da cisterna, e põe para lá, e põe para cá, e nada de Deus cumprir. E Daniel, você vai embora na leva para a Babilônia. Santo Deus. Todos falaram do Messias, com exceção de João Batista, que profetizou que o Messias viria e viu. O resto saudou a promessa de longe, diz o autor de Hebreus. Agora eles terminaram a vida amargurado, irado, vítima do ministério, bravinho com Deus? Não. Não. Eles não se calaram para se livrar do sofrimento. E eles também não falaram o que o povo queria ouvir para ganhar sucesso. Eles permaneceram na missão. Por quê? Porque o Espírito de Deus os ungiu. E esse mesmo Espírito habita em você para te ungir. E Jó, que teve que passar uma jornada atribulada, trajetória atribulada. Não sei se você... Jó, a gente pode olhar Jó na perspectiva do Redentor, mas olha, dizer Deus deu, Deus tirou, bendirei o nome do Senhor, não sei. É o coração de Jesus que faz isso. Mas para quê? Qual foi o desfecho dessa trajetória atribulada? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que Deus quer dar para a gente na jornada, na espera, pela justiça de Deus. O Senhor manifestou a sua justiça e eu conheci mais do Senhor. Minha comunhão contigo está mais forte. Meu relacionamento com o Senhor está mais avivado. Eu escuto mais a tua voz com reverência. Deus quer conquistar o nosso coração para Ele nesta manhã. Vamos pedir paciência no sofrimento. Deus, mais do que fortalecer a minha carne, eu quero que ela perca poder e que o meu coração seja forte no Senhor. Deus, se meu coração é inquieto, eu uso a boca de uma maneira não sábia, eu venho destruindo uns aos outros do Novo Testamento. Deus, põe um freio no meu coração para que a minha palavra seja abençoadora e promova reconciliação e comunhão. Deus, se o seu coração hoje fica jurando e você tem uma listinha para cometer pecado, meu irmão, deposita essa lista de pessoas que te feriram no altar de Deus e deixe Deus fazer a justiça do jeito dele, no tempo dele. Entrega essas pessoas na mão de Deus e diga a Deus, eu não quero mais saber. Eu não vou executar a justiça e eu não quero juramento falso aqui dentro, de que tem os meus marcos para essas pessoas. Se você está jurando sem adoração, não é voto solene. Você está todo comprometido com metas e resultados e marcas, mas isso é egocêntrico, é de você para você, é busca da sua felicidade, e isso não tem nada a ver com Jesus, e Cristo não assina nada disso. Abra mão desses votos, meu irmão. Deixa Cristo seu padrão, deixa Cristo seu fundamento, e diga a Deus, isso aqui é voto que o Senhor não assinou, não é voto solene, eu não quero, a minha palavra é oscilante, por quê? Porque ela bate ou entre a minha voz e a minha perspectiva e às vezes no teu reino, e eu quero que a minha palavra seja sim a partir do reino e não a partir do reino, uma palavra firme, porque a palavra de Cristo é o que encerra o meu falar. É isso que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida e na minha vida hoje. Vamos orar? Irmãos, a oração depois da pregação é o momento do compromisso. É o momento em que você põe a palavra encontra o coração. E diga, bom, é a revisão da vida. É a revisão da vida. Eu podia falar, quem quer, sai daí e vem aqui. Eu não estou ironizando isso. Mas não vou fazer, mas é aí, onde você está. Eu não sei em que esta palavra te desafia hoje, na sua vida cotidiana. Mas a gente não pode começar a semana com as coisas jogadas, do mesmo jeito. E não é na força da nossa carne, mas é no poder do Espírito. Mas o Espírito age, nos levando a um posicionamento diante do que Deus falou. Eu queria que a gente tivesse um tempo de autoexame à luz dessa palavra. Eu preciso me examinar.
e que a gente possa hoje fazer os compromissos no poder do Espírito, que essa palavra nos desafia. Feche seus olhos, examine seu coração. Senhor Deus Pai, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e prova os nossos pensamentos e conhece os intentos do nosso coração. Coisas que nós não conseguimos prescrutar dentro de nós, o Senhor sabe muito bem. Olha para o nosso coração, Senhor. Não é fácil, Senhor Deus, não tem sido fácil na nossa carne esperar a Tua justiça. Mas nesta manhã, Senhor, nós ouvimos a Tua voz na palavra. Esse tempo de espera pela justiça não precisa ser um tempo, Senhor Deus, de involução na caminhada cristã. Mas o Teu desejo é que seja um tempo, Senhor Deus, de consolo e de comprometimento com as verdades eternas, reveladas nas Escrituras. Se essa não tem sido a nossa experiência, perdão, Senhor. Perdão. Nesta manhã nós nos voltamos diante do Senhor, ó Deus, conscientes do que a Tua palavra apontou para dentro de nós. E nós queremos, ó Deus, dizer ao Senhor que muitas vezes nós nos encontramos assim, cansados de nos irarmos, cansados, Senhor Deus, de querermos a execução das coisas, cansados, Senhor Deus, de querermos, ó Pai, dar os caminhos para que o Senhor execute a sua justiça, determinar o tempo certo, mas como a Tua palavra diz, ao lavrador não cabe dizer a hora da chuva, apenas lançar as sementes e esperar. Senhor, a nós nos cabe agir como os profetas, falar o que o Senhor nos mandou, ou mesmo como Jó, que passou, Senhor Deus, aquela jornada, trajetória atribulada, Senhor. Ó Deus, mas o final explicou a trajetória. Um conhecimento maior do Senhor, do seu caráter, do seu poder. Uma comunhão mais sólida. Senhor, que nesta manhã, as urgências, Senhor Deus, da nossa vida, sejam, Senhor Deus, postas diante do Senhor. Fortalece o nosso coração na esperança de que queremos o Senhor vindouro nas coisas do cotidiano. Se nós temos, ó Deus, vivido família, trabalho, carreira, ministério, vida cristã, mas a parte do Senhor vindouro, Senhor Deus, que o Senhor mude isso, destrói os ídolos no nosso coração. Põe o nosso coração no contentamento em Ti, Senhor. Põe contentamento em Ti, no nosso coração, pelo poder do Teu Espírito, e que Cristo seja a nossa alegria, Senhor Deus, de fato, e esse Cristo que há de voltar, possa ser, Senhor Deus, vivido com antevisões da glória eterna, na vida de comunhão, Senhor. Se nós estamos, ó Deus, aqui para satisfazer os nossos desejos, Senhor Deus, a parte da perspectiva da glória eterna, que o Senhor alfabetize e mude essas coisas dentro de nós. Senhor, se o nosso coração tem sucumbido às tentações do diabo, ao controle e divisão na igreja, Senhor Deus, e nós temos ferido uns aos outros, Senhor, que nesta manhã o Senhor conserte o nosso coração. Se nós abrimos mão do perdão, do amor, do acolhimento, da exortação mútua, Senhor Deus, do suporte, Senhor Deus, do levar os fardos, do acolhimento, da hospitalidade e tantas outras coisas do uns aos outros no Novo Testamento, Senhor. Que haja, Senhor Deus, enchimento do Teu Espírito nesta casa, Senhor. E o Senhor, ó Deus, traga, Senhor Deus, conserto na dinâmica das nossas relações. Se nós temos jurado em pecado, Senhor, se nós temos jurado por motivos não santos e cristocêntricos, se nós temos colocado alvos pecaminosos, mundanos, seculares, que o Senhor não tem nada a ver com isso, Senhor Deus, se nós temos jurado, Senhor Deus, ó Deus, com vingança, se nós temos, ó Deus, feito planos de vingança, Senhor,
Que nesta manhã, Senhor Deus, nosso coração seja, Senhor Deus, desafiado, ó Deus, e ele seja escancarado diante da tua santidade, Deus. E que a nossa palavra seja a palavra de Cristo. Sim, para o que o Evangelho diz, e não para aquilo que o Evangelho diz. E assim, Senhor, nós queremos uma espera pela tua justiça com santidade e adoração. Que Cristo, Senhor Deus, encontre corações abertos. Que o Espírito Santo encontre corações abertos nesta manhã, a começar do meu. Para que a tua palavra, Senhor Deus, ela gere vida. Ela gere testemunho para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém.